Olá, caríssimos! Sejam todos bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos começar a falar da segunda tábua do Decálogo, dos 10 Mandamentos. Nós falaremos o primeiro mandamento, começaremos a falar do primeiro mandamento, seguido por uma promessa, que é o quarto mandamento. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Então, esse mandamento já é o primeiro mandamento envolvendo o próximo. Nos dois resumos, no resumo que Jesus colocou para toda a lei, para toda a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, nós já vimos tudo. Agora nós vamos amar o próximo como a ti mesmo. Então, a partir daqui, tudo que envolve amar o próximo e a si mesmo, nós estaremos observando, certo? Concluindo, obviamente, que tudo isso nós fazemos por amor a Deus, né? Todos esses próximos 7 mandamentos que nós veremos, nós faremos por conta dos 3 primeiros. Eles são sempre o norte. O amor a Deus é sempre o norte para o amor ao próximo e o amor a si mesmo. São esses 3 amores que devem nortear a vida do ser humano. Obviamente, no centro é o amor a Deus e ao lado o amor ao próximo, unido e unificado e igualado ao amor de si mesmo, certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e agradecer do fundo do meu coração você que tem assistido os meus vídeos até o final, você tem compartilhado os meus vídeos, então, muito obrigado a você. Vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje. Então, nosso conteúdo hoje é honrar pai e mãe, a parte 1. E o que vai falar esse mandamento? Bom, a primeira tábua da lei de Deus marca o amor a Deus, como nós já falamos. A segunda tábua da lei marca o amor ao semelhante, como a si mesmo. Jesus ordena: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a ordem de Jesus. E o primeiro mandamento não é amar a Deus, mas o primeiro mandamento, a primeira palavra que Deus fala a respeito do decálogo é essa: escuta, Israel. Quando ele busca a atenção, um pregador, um professor, qualquer pessoa que vá ensinar algo importante, ele antes toma a atenção, ele puxa a atenção das pessoas. De alguma forma, ele vai conduzir essas pessoas e ele precisa da atenção delas. Deus, ele faz isso, ele chama a atenção. Shema Israel é esse: escuta, Israel. O Senhor é único e devemos amá-lo sobre todas as coisas. Então, a primeira parte é isso, ele dizendo, ele é único, Deus é único, eu sou único. Ele vai falar, Deus vai falar: escuta, Israel, eu sou único. Então, só a mim amarás, só a mim adorarás, só a mim prestarás culto. É isso que ele vai dizer nos 3 primeiros mandamentos, certo? Mas aí no segundo, mas esse amor se reflete no amor ao próximo e aos semelhantes, aos nossos semelhantes. Obviamente que esse amor também está incluído, o próximo está incluído também o mais próximo de mim, que sou eu mesmo. Então, esse amor também está incluso. No amor ao próximo está o pleno cumprimento da lei, diz Romanos 13, 8 a 10. Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro mandamento, estão resumidos numa só frase: amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Assim é no amor que está o pleno cumprimento da lei. Isso é São Paulo falando para os romanos. Então você já percebe que ele já coloca aqui um resumo da lei. Quem cumpre a lei plenamente. Por que quem cumpre a lei plenamente? Quer dizer que se eu não fizer os 3 primeiros, eu
mesmo fazendo os outros 7, eu cumprirei a lei? Não é isso. O que ele está dizendo é que quem faz isso só faz por um motivo, só faz por amor a Deus. Então, o amor a Deus é natural que você faça, é natural que você faça os outros. Então, algo natural você não faz por lei, você faz por uma naturalidade. Por exemplo, respirar você faz naturalmente, você não faz por uma obrigação. Então, os 3 primeiros seriam próprio da sua natureza, seriam próprio do seu respirar, quando você cumpre os outros 7, certo? Nessa aula falaremos então sobre a honra que devemos dar aos nossos superiores, pais, patrões, né? As pessoas que são os nossos governantes e assim por diante. Isso foi uma introdução à segunda tábua da lei de Deus. Agora vamos à nossa introdução ao 4º mandamento. É o primeiro mandamento, o primeiro da segunda tábua. Esse mandamento é o primeiro da segunda tábua, o primeiro mandamento da segunda parte dos mandamentos. Ele indica a ordem da caridade também. São nesses mandamentos que eles vão indicar a caridade. Deus quis que após Jesus, honrássemos nossos pais logo após ele, não logo após Jesus, desculpa, mas logo após Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar, em seguida, quem são os que devem ser honrados depois de Deus? Os nossos pais. Pois os pais nos deram 2 coisas importantes. Eles nos deram a vida juntamente com Deus e nos deram conhecimento de Deus. São os pais que são obrigados a dar esse conhecimento de Deus. Eu falo em um curso que eu dou, que inclusive está à venda, se você quiser levar para a sua paróquia, fique à vontade para entrar em contato comigo, sobre a importância do pai ser o próprio catequista, ser o primeiro catequista do filho e ajudar nesse processo do catequista. Inclusive, esse conteúdo também é voltado para catequistas. Chama a obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu da nossa autoridade. Então, não é somente o pai, mas todo aquele que é autoridade instituída por Deus para nós. Sejam governantes, sejam os patrões, né? Agora eu estou confundindo seja o patrão, e assim por diante. Porque isso é a base de tudo. Essa honra a Deus nada mais é do que um amor e uma gratidão a tudo que Ele nos faz. Mas também essa honra deve ser espelhada e espalhada para aqueles que são os nossos superiores. No caso, os nossos pais, patrão, governantes e assim por diante. Todos aqueles que Deus, para o nosso bem. Então, de certa forma, mesmo aquele governante, aquele patrão que é ruim, ele ainda assim é importante para o nosso bem. Deus o quis nas nossas vidas. Então, essa é a base de tudo. Essa gratidão é a base de tudo. Este mandamento anuncia e prepara para os demais seguintes. Se este mandamento não é respeitado, os outros são nada. Porque o que acontece? Imagina uma pessoa que ela não mata, ela não rouba, ela não faz nada disso. Mas ela não respeita. Se você soubesse que ela não respeitasse os pais, veja como isso é extremamente grave. Então a gente entende que esse mandamento ele é a base de todas as coisas. Se não é observado, não adianta respeitar a vida, não adianta respeitar o matrimônio, não adianta respeitar os bens alheios, não adianta respeitar a palavra dada, que está lá. E aqui eu resumi os outros 6 mandamentos. Respeitar a vida, 5º mandamento. Respeitar o matrimônio, 6º e 9º mandamento. Respeitar os bens alheios, 7º e 10º mandamento. Respeitar a palavra dada, 8º mandamento. Só que antes disso, eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, respeitar o próximo, que é o mais próximo de mim, que é o 4º mandamento.
Então, quando eu tenho, quando eu tenho, ah, quando eu tenho então esse respeito ao próximo, no sentido, o respeito mais, o amor ao próximo que eu vou ter mais perto é o do quarto mandamento. Todos os outros são consequências desse amor ao próximo. Na verdade, eu estou respeitando, no quinto mandamento, eu estou respeitando a vida. No sexto e no nono, eu estou respeitando o matrimônio. Só que é no quarto mandamento que eu estarei respeitando o próximo de fato. Por quê? Porque a pessoa mais próxima de mim são os meus pais, são aquelas que são constituídas de autoridade para mim, aqueles que estão guiando a minha vida. Pois quem não respeita os pais vai respeitar quem neste mundo? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, esse mandamento, ele dirige-se tanto aos pais quanto aos filhos. É um erro achar que esse mandamento só se dirige aos filhos. Tá bom? Ele se dirige aos pais e aos filhos. Certo? É direcionado aos pais, aos filhos, pois todos são filhos de alguém. Ninguém nasce de chocadeira. Todos são filhos de alguém. E é uma relação universal. Então, todos podem se encaixar. Eu sou filho de alguém. Todos podem se comprometer. Então, ele abrange todas as pessoas. Ele abrange todas as pessoas. Exemplo, não são todas as pessoas que vão abranger, por exemplo, que serão palpáveis de pecar contra o quarto mandamento, contra o sexto mandamento, ou contra o nono mandamento, assim por diante, entende? Por quê? Porque a natureza das pessoas, existem muitas pessoas que têm a natureza de não cobiçar a mulher, as coisas do próximo, né? Mas todos são filhos, então todos se encaixam nesse respeito que se deve dar. E o que se exige deles, dos filhos, neste mandamento? Exige-se que se preste honra, afeição e reconhecimento. Honra, afeição e reconhecimento. Então são essas três coisas que, quando se diz honrar pai e mãe, na verdade essa honra, além da honra, é a afeição, exige a afeição e exige também o reconhecimento. Você reconhecer nos seus pais esse valor. Aos pais, aos avós e aos antepassados. Quando eu falo pais aqui, eu não estou falando só o pai e a mãe. Eu estou falando também os avós, os antepassados, aqueles que construíram a minha genealogia. E se estende também aos deveres dos alunos para com os professores. Aqui então eu vou fazer as relações agora. Os alunos com os professores os alunos devem respeitar, honrar, reconhecer e ter afeto com os professores. Dos empregados com os patrões, dos subordinados para com os chefes, dos cidadãos para com a pátria e dos cidadãos também para com os administradores e governantes da nação, do estado, da cidade e de qualquer outro estabelecimento que seja superior a você. Então, isso envolve todas essas pessoas, todas essas relações, não só a relação de pais e filhos, mas todas essas outras relações que nós falamos, alunos, empregados, subordinados e cidadãos comuns também, certo? Mas também é direcionado aos pais. Estes e os pais agora devem zelar pelo bem dos demais membros da família. Então, como é que o pai, como é que a mãe, como é que o governante, como é que o patrão, como é que o professor, ele vai obedecer a esse mandamento? Ele vai obedecer esse mandamento quando ele zelar pelo bem dessas demais pessoas. E o que exige esse mandamento? É relacionado dos pais com os filhos, dos tutores, dos professores, dos chefes, dos magistrados, dos governantes e de todos aqueles que exercem autoridade sobre alguém ou sobre uma comunidade de pessoas. Ou seja, é um ato de responsabilidade. Então, quando você é filho, você é responsabilidade de alguém. Quando você é pai, você é responsável por alguém. E isso se inclui também quando você é aluno, quando você
quando você é empregado, você é responsabilidade de alguém. Mas quando você é pai, quando você é patrão, quando você é tutor, quando você é professor, quando você é chefe, quando você é governante, você é responsável por alguém. Inverte-se a ordem. E aquilo que sempre se fala na igreja, talvez você não deva ter escutado alguma vez, mas aquele que sabe obedecer, ele sabe governar. Então, a boa pessoa que sabe obedecer é aquela que sabe governar, certo? Então, qual é a nossa recompensa deste mandamento, né? Porque eu disse que ele é o primeiro mandamento, seguido de recompensa. Aos que observarem este mandamento, terão uma recompensa, que é o prolongamento da vida na terra, certo? Prolongamento da vida na terra. Mas esse prolongar não significa que a pessoa vai viver muito tempo, né? Existem pessoas boas que morreram jovens, mas é o prolongamento da consciência dessa pessoa, da lembrança dessa pessoa. Será uma pessoa boa, será reconhecida como uma pessoa boa. Exemplo de uma pessoa que morreu jovem, mas é um reconhecimento, mas é reconhecido como uma pessoa boa. Beato Carlo Acutis, né? Talvez você possa estar vendo isso aqui, já deve ter sido proclamado santo, né? Mas Beato Carlo Acutis, ele é uma pessoa que honrou os pais, honrou de forma belíssima, magnânima os pais. E isso inclui também esse prolongamento. As pessoas se lembram dele, as pessoas se recordam a ele. A mãe dele é uma pessoa extremamente que deve ter um orgulho dele. Então, então nós precisamos entender isso, certo? Respeitar esse mandamento proporciona os frutos da paz e da prosperidade. Uma pessoa que respeita, que honra, que reconhece, que tem afeto aos seus pais e superiores, elas são pessoas que têm paz e prosperidade. Não respeitar este mandamento proporciona danos às comunidades e às pessoas. Certo? Vamos agora à primeira parte. Essa foi a introdução. Quase 20 minutos de introdução, mais de 20 minutos de introdução. Agora nós vamos para o conteúdo de fato, né? Início, o meio e o fim da família. A base ou o início da família é o consentimento conjugal. Eu quero que você anote bem isso, certo? Tudo na família começa com o consentimento conjugal. Então, a família ela vai ser constituída com o consentimento dos cônjuges. Então, não existe como uma família ser construída sem o consentimento de alguma das partes, do pai ou da mãe. Esse é o início de uma família. A relação ou o meio de uma família, né, o que vai envolver o relacionamento ali, depois desse consentimento, é o amor dos esposos e a geração dos filhos, e a geração da prole. Então, o amor dos esposos é que vai ser a união dessa família. Uma família, ela começa com o consentimento conjugal, ela permanece com o amor dos esposos e a geração dos filhos. Uma família sem gerar filhos também, ela não vai. Isso não estou dizendo que, mas e o caso dos estéreis, e os casos daquelas pessoas que não querem filhos? Bom, são duas coisas. Aqueles que não conseguem ter filhos, eles podem gerar filhos em outras realidades, cuidando, zelando de outras pessoas, sendo padrinhos e assim por diante. De várias outras formas também que não são excludentes daqueles que têm filhos também, certo? Eles têm o significado de ser responsável por alguém, certo? E também aí aquelas pessoas que não querem, essas pessoas estão, pelo menos aos olhos da igreja. Então entenda isso aqui, ó. Quem casou na igreja católica, ela está em pecado mortal. Porque uma das promessas que eles são obrigados a fazer é justamente essa: gerar filhos, estar abertos à vida, estar abertos a gerar filhos, não indiscriminadamente, obviamente, mas gerar filhos. A gente vai falar depois sobre essa geração da prole.
E o destino ou fim da família é o bem dos esposos. Para que serve a família? A família serve para duas coisas: para que os esposos alcancem os seus objetivos e para que os filhos sejam procriados e educados. A família, então, é onde os filhos serão procriados e educados. Não é uma consequência, é um objetivo procriar filhos. É um objetivo educar os filhos. E quem é que vai ser beneficiado na família? Os filhos? Não. Os filhos serão beneficiados quando eles tiverem as suas próprias famílias. Quem serão os beneficiados da família são os esposos, o pai e a mãe, certo? Essa receita, qual é a receita de uma família? Como que se faz uma família? Bom, a gente viu o caminho, todo o processo: o consentimento conjugal, o amor dos esposos e o bem dos esposos. São o início, o meio e o fim. São a base para isso. E nesse meio termo tem a procriação dos filhos e a educação dos filhos, certo? Para se ter uma família é necessário, uma família normal, tá? É necessário o quê? União matrimonial, um homem, uma mulher e seus filhos. São essas 4 coisas que são necessárias para se ter uma família. Aos olhos da igreja, a união matrimonial, um homem, uma mulher e seus filhos, certo? Lembrando aqui, filhos não significa uma família de estéreis. Pessoas que são estéreis, elas podem gerar filhos de outra forma. Não é uma regra, mas a referência de família. Então entenda: mas a minha família não tem meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meus pais morreram. Essa é a exceção. Então, é só uma norma. Quer dizer que, o que é uma norma? As pessoas elas confundem, isso é até bom a gente falar. No próprio mandamento, nos próprios mandamentos, a gente fala que tem 10 mandamentos, mas existem 600 e tantas normas que Deus nos dá. São 10 palavras e 600 e tantas normas. O que são normas? Normas são coisas que precisam ser seguidas. Se elas não forem seguidas, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Com exceção de, se der merda, se der alguma coisa errada, essa coisa você vai ser punido por conta daquilo que você fez. Então, ou seja, você pode não seguir? Pode, mas você será culpado se caso algo der errado, certo? Já o mandamento não é assim. Você será culpado se não seguir. Por exemplo, uma pessoa que vai construir uma casa, ela tem a proporção ali de cimento que ela vai... Se ela tenta colocar aquilo de uma forma para baratear alguma coisa, ela pode fazer? Pode. Ela pode construir? Pode. A casa pode subir? Pode. Mas com o tempo, essa casa pode ruir. Se essa casa ruir, esse arquiteto, esse engenheiro, ele será responsável pela queda daquela casa, certo? Então, ele não seguiu a norma. Ele pode fazer diferente? Pode. Pode dar certo? Pode. Pode ser um sucesso? Pode. Pode ser um sucesso para sempre? Pode. Mas pode não ser. E se não for, ele será cumprido. Então, isso é uma regra. Isso é uma norma. A norma é o que vem do normal. Uma família normal é constituída de matrimônio, homem, mulher e seus filhos. Se caso uma dessas coisas não tiver, né? Está fora da norma. Acontece? É uma família? É uma família. É o grande problema dessas pessoas que são que hoje querem corromper a família, porque elas não entendem isso. É como se eu dissesse assim: olha, o ideal é esse. Tá, eu não tenho o ideal, eu não tenho como trabalhar com o ideal, eu não tenho como ter um pai presente, eu não tenho como ter filhos, às vezes no caso das famílias estéreis, dos casais estéreis, eu não tenho família. Então como é que eu vou fazer? Busque. Esse deve ser o almejar, você deve almejar esse modelo. Se existe uma possibilidade de ter, se aparecer uma possibilidade de você ter essa família normal, essa família na norma, normal é isso, na norma,
tenha. Se não tiver, paciência. Confia nas mãos de Deus, que tá tudo bem. A sua família ainda é família, mesmo que falte uma dessas coisas. Obviamente que a união matrimonial é o mais fácil de conseguir, né? É o mais fácil de conseguir. Então, união matrimonial. Vamos lá então. Continuando. Deus instituiu a família. É Deus que institui a família. Deus instituiu a família. Onde ele criou? Lá no Gênesis. É o primeiro sacramento que Deus realiza. É o casamento, é o matrimônio, é a família, é a união das famílias. Deus criou e instituiu a família. Fez da família sua imagem e deu aos membros igual dignidade. Isso aqui é extremamente importante, tanto para o quarto mandamento, quanto para o sexto mandamento. Por quê? O homem, aliás, Deus é doação, é amor. Ele é doação mútua, contínua e infinita. Porque o Pai se doa para o Filho e o Filho se doa para o Pai. E essa doação, esse amor entre eles é o Espírito Santo. Isso a gente vai falar também lá no sexto mandamento, certo? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque o homem e a mulher, eles devem se doar e se unir e se amar. E esse amor entre eles são os filhos. Santíssima Trindade na família. O homem e a mulher se doam, o homem e a mulher em dignidade igual se doam e geram pessoas em dignidade igual a eles. E essas pessoas são os filhos, certo? Então dá aos membros essa igual dignidade. A mulher e o homem, eles têm igual dignidade, tá bom? Deu responsabilidades, direitos e deveres aos membros da família. Então, o pai e a mãe, eles têm responsabilidades, eles têm direitos e eles têm deveres. Os filhos também têm responsabilidades, têm direitos e têm deveres, certo? Na família, todos têm seu lugar, todos têm o seu papel. É extremamente importante nós observarmos isso. O que é a igreja doméstica, essa família cristã? A comunhão da família é a revelação e a realização da comunhão da igreja. Então, a comunhão da igreja, ela só se revela, ela se revela e se realiza plenamente. É como se eu dissesse assim, ela é palpável plenamente na família. É chamado de igreja doméstica. Por quê? Doméstico significa aquilo que está debaixo de um domo, que está debaixo de um senhorio, certo? Dono, é exatamente isso. Esse domo doméstico significa algo que é propriedade de alguém. É uma comunidade de fé, esperança e de caridade. A comunhão da família é imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunhão da família é imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já falei isso aqui anteriormente. A família, então, procria e educa como o Pai. O Pai que cria, Deus Pai que cria e procria, aliás, cria e educa, coloca a sua imagem na família que procria e educa também. A família que partilha a oração e o sacrifício é como o filho. Aquele filho, o filho Jesus que reza por nós, Jesus que se sacrifica por nós. Na família também nós podemos partilhar não só a generosidade, não só o amor, não só a oração, mas também o sacrifício. Todos sofrem juntos. Todos sofrem juntos. Todos sofrem com o sofrimento de um ou de outro na família. A família evangeliza e leva a palavra como o Espírito Santo leva, como o Espírito Santo faz. Esse evangelizar, é o processo de evangelizar. Então, quando eu estou procriando e educando, eu estou imitando o Pai na família. Quando eu estou partilhando a oração, rezando juntos, sacrificando, sofrendo, eu estou como filho. Eu estou imitando o filho. Quando eu estou evangelizando, levando a palavra, indo para a igreja, servindo com a minha família, eu estou imitando o Espírito Santo. Olha que belíssimo isso. Olha que riquíssimo isso. Afinidade e comunhão. A família compartilha afinidade e comunhão em vários momentos. Nos sentimentos, nos afetos, nos interesses, no respeito, nas dores também, né, como eu falei aqui anteriormente. Então, todas essas coisas, o
a família, ela compartilha essa afinidade. Existe uma afinidade. Você não tem como você estar numa família e não sentir e não compartilhar todas essas coisas. A família então é uma comunidade privilegiada chamada. A vocação da família é essa: realizar a comunhão das almas. Então a primeira coisa que uma família deve fazer é realizar a comunhão das almas. O comum acordo dos esposos e realizar também o comum acordo dos esposos, ou seja, os esposos estarem acordados. E acordados aqui não é despertados, né? Acordados, mas em estar em acordo com aquilo que eles tomam decisão para a família, certo? Quem toma decisão para a família são os esposos. Mas se existe uma discordância, quem toma decisão é o homem, certo? E, obviamente, um homem que eu estou dando autoridade para um homem que seja homem, né? Não é qualquer pessoa, tem que ser homem. E também a vocação da família é a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos. O que é diligente? É constante, é para sempre que você vai ser obrigado a educar os seus filhos. Viu que a gente ainda não falou de honrar o pai e a mãe? Agora, quando a gente ainda nem vai começar ainda, certo? Mais pra frente que nós vamos começar. Onde a vida social nasce? É na família que a vida social nasce. É na família que a vida social da criança nasce. Porque a criança aprende a dividir, a respeitar, a compartilhar, a sonhar, a viver e a realizar dentro da família. E tantas outras coisas. O homem e a mulher, por sua vez, devem se doar mutuamente em amor e vida. Os três principais fundamentos da família são a autoridade dos pais, a estabilidade financeira, emocional e a vida. Então são esses três fundamentos. O que a família deve procurar? Que os pais tenham autoridade sobre os filhos. Que os pais que a família tenha estabilidade financeira e emocional, não só financeira. Porque existem muitos casais, muitas famílias que têm estabilidade financeira, mas não têm estabilidade emocional. E sobre a vida. Nesses fundamentos, a família pode construir a liberdade, a segurança e a fraternidade. Para que existe isso? Para que a família construa a liberdade, a segurança e a fraternidade. A família é a comunidade em que desde a infância se podem aprender os valores morais. É na família que se aprende os valores morais. Começar a honrar a Deus e fazer bom uso da liberdade. Liberdade, segurança, fraternidade. A vida da família é iniciação à vida em sociedade. Então, eu começo a viver na sociedade dentro da família. Com o que deve se ocupar a família? A família deve se preocupar com os jovens, com os velhos, com os doentes, com os incapacitados e com os pobres. Quais são os mais indefesos na família? São esses. E lembra, viu que eu tirei de família, de pai, mãe e filhos e agora coloquei? São os jovens, ou seja, as crianças. São os mais velhos também. São aqueles que estão doentes, aqueles que têm problemas mentais, então eles devem receber mais amor, né? Os que têm algum transtorno, ou os que estão acamados de alguma forma. Os incapacitados, os pobres, eles devem ser a preocupação da família. Quando a família não tem condições ou não se encarrega de cuidar destes acima, sobra para outras famílias e até mesmo a sociedade. Então, se caso a família não cuide dessas pessoas acima, outras pessoas terão que cuidar, certo? Outras pessoas terão que cuidar. São Tiago vai dizer na sua epístola: a religião pura e sem mancha, aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio com o mundo. Quais são as medidas sociais para a família? As medidas sociais, quando a família não tem condições de se manter, quando a família não tem essas condições de se manter e cumprir suas obrigações, deve ser ajudada e defendida por medidas sociais apropriadas. Então, nesse caso aqui, caso a família não possa cumprir, isso é um erro? Não é um erro, às vezes acontece. Às vezes a família não tem condições mesmo.
Quando a família não tem essas condições de manter essas obrigações que estão lá acima, de cuidar dos pobres, dos doentes, dos jovens, dos velhos, dos incapacitados, e assim por diante, dessas pessoas, aí a sociedade ela precisa se organizar para cuidar. Mas essa ajuda não pode exceder limites, usurpando a liberdade e o crescimento da família. Aí aqui eu posso contar uma história da vaquinha, né? Que é o quê? A família, existe uma família que tinha uma vaquinha que eles faziam tudo dela. Talvez você já deva ter ouvido essa história. Eles tiravam tudo dela. E eles tiravam leite, faziam queijo, faziam a comida, faziam peta, faziam um monte de coisa e tudo mais, bebiam leite. Blá, 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 blá. Chegou uma vez um professor lá com seus alunos e viu aquela situação e disse: olha, eu vou ensinar uma coisa para essas pessoas. E ele vai lá e mata a vaquinha. Né? Crueldade, mas parece crueldade, mas você vai ver que vai fazer sentido. Obviamente a gente vai sair matando as vaquinhas das pessoas, mas as vaquinhas psicológicas das pessoas, sim. E aí, o que acontece? Aí essa pessoa, depois eles vão embora, passa-se os anos, passa-se 20 anos, aqueles alunos voltam ali, junto com o seu professor. 20 anos, ou seja, né? E naquele encontrar-se com aquele lugar ali, voltam naquele lugar, eles veem uma cidade crescida, amadurecida. E aí, de repente, eles perguntam para uma pessoa, falam assim, o que aconteceu aqui? Que antigamente era uma curtela e agora virou uma cidade gigantesca. É o seguinte, uma vez a gente tinha uma vaquinha e a gente tirava tudo dessa vaquinha. O dia que essa vaquinha nossa morreu, quando essa vaquinha nossa morreu, a gente teve que sair para trabalhar. A gente teve que fazer as nossas coisas, a gente parou de depender dela. A vaquinha aqui é a dependência. Então, tomar cuidado com essa dependência na vida social. Tomar cuidado, a família deve tomar cuidado para que isso não aconteça. Certo? Para que não haja essa dependência. E isso envolve também todas as outras coisas, todas as outras dependências. Liberdade é o que rege a família. É uma das coisas que devem ser frutos da família, deve ser o objetivo da família. A liberdade dos membros. Qual que é o dever do governo com a família? O governo deve reconhecer e proteger a verdadeira natureza do matrimônio e da família. Então é o governo que vai reconhecer, ele não institui, ele não fala o que é família. O governo não fala o que é família, o governo ele só reconhece. Não, isso é família. Ele só reconhece, mas ele não fala o que não é família. Não é papel dele falar isso. Não é papel, ele só reconhece. É diferente. Por exemplo, eu posso dizer que isso é uma caneca, né? Eu posso dizer que isso é uma caneca, mas eu estou reconhecendo, porque de fato é uma caneca. Se eu falo que isso aqui é outra coisa que não seja uma caneca, eu estou mentindo. E outro objetivo também é proteger, defender a família, defender a moral, defender a moralidade pública também. Ou seja, algo que envolve a moralidade pública deve ser combatido pelo governo. Também o governo deve favorecer a prosperidade doméstica. A família é a instituição mais importante do governo, pois nela se forma um cidadão diariamente. Assim, o governo deve apoiar e fortalecer a família. Apoiar, mas não interferir. Ela ajuda nas quedas, ela ajuda nas dificuldades, mas ela não interfere, ela não empurra para um outro caminho que ela queira. E também fortalecer, mas não forçar. É diferente. Ela dá força, mas não força. Qual o dever dos políticos com a família? Bom, os políticos devem honrar e assistir e garantir a liberdade de fundar um lar, de ter filhos e educá-los, de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas. Então, cada família ela pode e deve educar de acordo com as suas convicções religiosas, morais e religiosas. A proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição da família. Então, a família ela é chamada a isso. Ela é chamada a essa estabilidade, a essa proteção da estabilidade. A liberdade de professar sua fé, de transmitir e educar nela, na fé, os seus filhos com os meios e as instituições necessárias. O direito à propriedade privada, a liberdade de iniciativa e de obter um trabalho, uma habitação e um direito de emigrar, de sair, de ir e vir,
de fazer o que quiser, de ter o que quiser, de ter a iniciativa de fazer o que quiser. O governo não pode chegar e falar assim, olha, a sua família será sempre de arquitetos, a sua família será sempre de carpinteiros, a sua família será sempre de motoristas. Não, ela não tem o direito de fazer isso. O governo não tem o direito de fazer isso. Junto com os países também, dar o direito aos cuidados médicos, à assistência aos idosos, e bem como ao abandono de família. Né? Tá errado aqui. A proteção da segurança e da salubridade, sobretudo no que respeita a perigos como a drogas, a pornografia e o alcoolismo, certo? E a liberdade também de formar associações com outras famílias e de ter representação junto às autoridades civis. E continuando então, o quarto mandamento então aborda a todos. O quarto mandamento não diz respeito só aos pais e filhos, como eu disse, mas a toda a sociedade. Né? Vemos nos nossos irmãos e irmãs, os filhos dos nossos pais, vemos os nossos primos. Aqui, ó. São todos filhos. Lembra que eu disse isso? São todos filhos. Nos nossos irmãos e irmãs, vemos os filhos dos nossos pais. Então, nós, respeitando os nossos irmãos, nós respeitamos os nossos pais. Respeitando os nossos primos, nós respeitamos os nossos avós, que nós temos isso em comum. Respeitando os nossos concidadãos, nós respeitamos também os filhos da nossa pátria. São parecidos com nós, são patriotas, são da nossa pátria, como nós somos. Respeitando os batizados, nós vemos os filhos da nossa mãe igreja. Então, todos aqueles que são batizados devem ser respeitados. Devem ser respeitados. E, respeitando toda pessoa humana, vemos os filhos do nosso Pai, de Deus, que criou todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Então, olha só. Todos são amados por conta da superioridade. Quando eu vejo o meu superior e respeito o meu superior, eu também respeito o meu igual. Tá vendo que o honrar pai e mãe, ele não está relacionado só ao superior, mas àquele que é igual também, porque eu vou respeitar o igual porque eu tenho respeito ao meu superior, certo? E assim por diante também, os meus colegas de trabalho, por conta dos patrões e assim por diante. Assim o próximo se faz alguém semelhante a mim em alguma esfera dessas acima. Não, na mais absurda diferença, podemos ser semelhante ao outro. E em qualquer situação, a gente pode de alguma forma falar assim, eu sou igual a essa pessoa. Olha só, em qualquer situação, eu posso dizer, com alguém no mundo, a pessoa mais diferente de você, você pode falar assim, não, nisso, em alguma coisa nós somos iguais, certo? Então, a família é composta de pessoas, a sociedade é composta de pessoas. As comunidades humanas são compostas de pessoas. O bom governo das mesmas não se limita à garantia dos direitos e ao cumprimento dos deveres, bem como ao respeito pelos contratos. As relações justas pressupõem a benevolência natural entre os patrões e empregados, governantes e cidadãos. Então, existe uma benevolência natural entre patrões e empregados, entre governantes e cidadãos e assim por diante. Eu acho que... E agora nós vamos falar sobre os deveres dos filhos, tá? Essa parte aqui, ela foi dividida. Então, a primeira parte vai ser dividida para os deveres dos filhos agora, que é isso tudo, tá? E na semana que vem nós começaremos falando sobre os deveres dos pais e também dos governantes, também de outras realidades também. Vamos lá então, que a gente tem pouco tempo aqui. A fonte da paternidade. A paternidade divina, ou seja, Deus que é nosso Pai, é a fonte da paternidade humana. Quem é pai só é pai porque Deus é pai. E é a paternidade divina, a paternidade de Deus que fundamenta a honra devida aos pais. Que fundamenta a honra devida aos pais. Certo? O que nutre o respeito? O respeito dos filhos, crescidos ou não pelos pais, é nutrido pelo afeto entre eles. Então, os filhos serão
serão respeitosos, cada vez mais respeitosos, ou seja, será uma família gorda nutricionalmente falando, né, no sentido de respeito, será bem nutrido quando os pais nutrirem afetos entre eles, entre o pai e a mãe, mas entre os filhos também, com os filhos também. Os filhos são chamados a esse respeito aos pais. O respeito pelos pais também é chamado de piedade filial. Este respeito é um reconhecimento pelo dom da vida. Lembra que a gente falou lá no início, esse reconhecimento? Pelo dom da vida, pelo amor, pelo seu trabalho, por colocarem os filhos no mundo, por permitirem crescer. Então, tudo isso parece, nossa, mas tem coisa aqui que é meio óbvia, né? Permitir crescer, colocar no mundo pelo seu trabalho, sim, é óbvio, mas o filho tem que ter gratidão por isso. Obrigado, pai, por ter me deixado crescer. Obrigado, pai, por ter me colocado no mundo. Obrigado, pai, por ter trabalhado por mim. Obrigado, pai, pelo amor. Obrigado, pai, pelo dom da vida. Mesmo que o pai não tenha dado amor, mesmo que o pai não tenha sido bom, de alguma coisa ele fez aqui. Alguma dessas coisas ele fez, e essa gratidão ela é extremamente importante. Esse respeito é extremamente importante. Onde revela-se esse respeito? Esse respeito vai se revelar na docilidade e na obediência autêntica. Não é uma obediência cega, mas é uma obediência autêntica, certo? E dessa obediência nós vamos falar agora. Enquanto viverem os pais, quais são os deveres dos filhos? O filho deve obedecer os pais enquanto viver na casa dos pais. Enquanto estiver na casa dos pais, o filho deve obedecer. E essa obediência tem por finalidade o seu bem e a da família. Então, essa obediência ela não é uma obediência que não tem finalidade, né? Somente para que o pai seja respeitado, mas para que a família toda receba um bem, né? E para que para que o próprio filho receba um bem, certo? Ele pode não ver, mas ele vai receber esse bem. Mas os filhos só podem obedecer às ordens razoáveis. Então, por exemplo, um pai que manda um filho fazer algo que não seja razoável, o filho não tem obrigação de respeitar, não tem obrigação de obedecer, certo? Seja o pai, mãe ou quem quer que seja. Se o filho entender em consciência, isso aqui a partir dos 7 anos, o filho tem já consciência, se ele entender que aquilo não deve ser obedecido, moralmente, que é moralmente mal obedecer, ele não deve fazer. Se ele entende que aquilo não deve ser obedecido porque é algo errado, ele não deve obedecer, certo? Então, essa obediência ela não é cega. Essa obediência ao pai ela não é cega. Mas quando já não estiverem com eles, aí, após essa emancipação, devem continuar a respeitar os pais, adivinhar os seus desejos, ou seja, o que meu pai precisa, o que meu pai quer, né? E tentar suprir, na medida do possível, aquilo. Pedir conselhos também é parte, né? Então você que já é crescido e às vezes já tem a sua liberdade dos seus pais, a sua emancipação, você pode respeitar os seus pais, honrar os seus pais, pedindo conselhos, aceitando as admoestações justas, aquilo que os pais falam, olha, meu filho, não faz isso, não faz assim com a sua família, mesmo você já tendo crescido, adulto, você deve obedecer. E não precisa mais obedecer aos pais, né? Não, aliás, mesmo sendo adulto, você vai ter esse respeito. Essa obediência não é uma obediência aos pais agora, não é mais uma obediência que você não precisa, no sentido, olha, faz isso. Não, se você quiser fazer, você pode fazer por amor, não é mais por obediência, certo? Não é mais por obediência. E a gente vai ver que o amor ele nasce da obediência, ele nasce do respeito. Quais são as responsabilidades dos filhos adultos? Na medida do possível, devem prestar ajuda material e moral, na velhice, no tempo da doença, na solidão e no desânimo. Então, seu pai que ficou velho, seu pai que ficou doente, o seu pai que está sozinho, ou sua mãe que está sozinha, ou seu pai ou mãe que está desanimado, você deve ajudar materialmente e moralmente também, impulsionando para tudo isso. É um dever de gratidão lembrado por Jesus. Quem honra os pais terá vida longa. Jesus lembra isso. Ele não só é dito no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também.
Deve honrar os pais mesmo em suas irracionalidades, sendo indulgente. Ou seja, mesmo quando o pai não está sendo racional, você deve honrar eles. Sem desprezo, não desprezar os pais, não desamparar os pais e não irritar os pais. Qual é a relação entre os irmãos agora? O que nós vamos ver? Qual que é o respeito? Como é que eu vou respeitar os irmãos? O respeito filial estende os frutos pela relação entre os irmãos também. Como eu já disse lá em cima, né? Eu vejo no meu irmão um filho também do meu pai. É semelhante a mim. E esse respeito, o respeito pelos pais impregna todo o ambiente familiar. Os filhos e netos devem se respeitar por amor de seus pais e avós. Certo? Efésios 4:2 vai dizer: suportai-vos uns aos outros na caridade, com toda a humildade, mansidão e paciência. E Provérbios 17:6 vai dizer: a coroa dos anciãos, dos velhos, são os filhos são os filhos dos seus filhos. Certo? E para finalizarmos, esse mandamento é o mandamento da gratidão. Eu falei várias vezes essa palavra gratidão e ela será. Então comenta aqui, se você assistiu até aqui, gratidão, para a gente saber que você é grato à sua família pelo que você tem. Este mandamento então ordena a gratidão. Deve ser gratidão principalmente àqueles que nos doam a fé, o batismo e a vida na igreja. E aqui, gente, pensa o seguinte, já não são só os pais. Os pais são, é a obrigação dos pais fazer isso, doar principalmente a vida, não somente a vida, mas a fé, o batismo e a vida na igreja. E aqui, quem são esses responsáveis? O pai, a mãe, os membros da família, os avós, os pastores, né, os padres, os catequistas, os professores, os amigos, são todas essas pessoas que nos ajudam, os padrinhos, são todas essas pessoas que nos ajudam a, eu vou colocar aqui também padrinhos, né? Padrinhos, certo? Que nós devemos honrar, correto? E aqui são essas pessoas que nós devemos honrar, que nós devemos ser gratos. Por quê? Porque são pessoas que vão nos ajudar, deixa eu só mudar isso aqui, são pessoas que vão nos ajudar com a nossa fé, com a nossa vida, certo? Então, é isso. No mais, deixa eu voltar para a nossa tela aqui. No mais, eu quero te agradecer por estar aqui, por ser perseverante. Eu não sei quanto tempo demorou, porque eu tive que fazer alguns cortes aqui durante o processo. Não sei quanto tempo durou, talvez uma hora e pouco. Mas é isso. Então, quero agradecer você por assistir até o final. Comenta gratidão aqui se você está honrando os seus pais, se você tem esse amor e entendeu essa primeira parte do honrar pai e mãe. Semana que vem nós falamos já dos deveres dos pais, dos deveres dos superiores, né? Dos deveres e assim por diante. Correto? Então louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.